esse ano a gente inaugura esse novo cenário do Fli Araxá, que se estende também para a gastronomia do lado de fora. Vão acontecer diversos shows com a harmonização de cervejas e comidas, enfim. É uma experiência nova, é a 6ª edição, mas para nós é praticamente a primeira. Estamos estreando, digamos assim, nessa modalidade de festival, onde a gastronomia está presente, onde os shows, onde todo esse centro, esse núcleo imenso de atividades estão acontecendo. Então, desde já, caso aconteçam falhas, a gente pede desculpa e promete que no ano que vem a gente melhora o que for possível melhorar. Logo depois dessa mesa, haverá outra com o Jack, Cristóvão Tesa e... Me ajuda aí, gente. Quem mais? Quem mais? Pois é, o Agualusa não pôde vir, mas eu tenho uma surpresa boa. Fique tranquilo. Então, hoje, nesse aqui eu iria convidar esse debate. É sobre o tema, o tempo e a criação, sobre criação literária, sobre como se escreve romance, sobre tudo. Mas antes eu queria agradecer demais a Jéssica. Desculpe. Jéssica, por favor. Eu falei para tirar essas coisas daqui. Não falei? Eu avisei que não ia dar certo. Eu avisei. Pois é, eu avisei. Você sabe que ô Mia, sabe que na segunda vez que o Saramago veio ao Brasil, lá pelos 1980, antes dele ganhar o Nobel, nós fizemos uma sessão no Palácio das Artes gigantesca. Tinham quase 2.000 pessoas lá no Grande Teatro. E aí, colocou-se uma mesa preta de feltro. Feltro é aquela coisa levinha, né? Aí o José entrou, o Luiz Schwartz veio, sentou com a gente, e a primeira coisa que aconteceu foi isso. Eu derrubei um copo d'água em cima do José. Aí o José puxou o feltrozinho, puxou o feltro, aí a água ficou no meio. Aí o Luiz puxou o feltro de lá, aí a água tomou conta daquela mesa inteira, né? E ficamos puxando o feltro, nós dois, a palestra inteira, até que o feltro faltava um tantinho assim para a água cair em cima do José. Eu falei, para tudo, tinha gravação, que confusão, no meio da fala do José, parou, traz, por favor, um pedaço de pano para colocar aqui, aí colocou. Mas foi bonito aquele vez, que eu menti para o José que o Palácio das Artes tinha tantas pessoas, né? Eu falei que só tinha 200 pessoas. Aí ele falou, mas 200? Não entendo. É pequeno o palácio, não tem jeito. Aí ele falou, tá bom. Mas na hora que ele entrou por trás do Palácio das Artes, que é imenso, né? Ele parou assim, mentiste para mim. Eu falei, mas por que eu te menti para você, José? Falou assim, olhou para cima, falou assim, porque aqui se faz ópera. Ele tinha visto os cenários da ópera num canto imenso, falou, não tem 200. Eu falei, tá bom, não tem não. Tem umas 500 pessoas. Ele falou, tá bom. Na hora que ele entrou, e eu estava no meio do palco, eu falei, José, vem. Na hora que ele botou os 2 pés assim, Mia, as pessoas levantaram e bateram palma. E ele tomou aquele susto das 1.700, quase 2.000 pessoas batendo palma, e ficou parado lá, assim, no final. Aí eu andei, falei, José, vem, senhor, vamos sentar na mesa. Fui assim, parou perto, falou assim, Afonso, é a primeira vez que eu sinto o vento das palmas. Olha que negócio legal. O vento das palmas, não é legal isso? E aí, tudo bem? Estou inventando aqui, vocês perceberam, né? Você está aí, Roberto Lima? Graças a Deus, estava demorando. Então, gente, vamos lá dar início. Eu só contei essa história aqui para ver se a Fernanda ajudava, está tudo certo. Vai ser um palco molhado, é melhor que uma mesa molhada. Eu queria convidar, por favor, a senhora Márcia Tiburi. O senhor Roberto Lima. Trouxe meu charuto? Trouxe, né? O Bob é jornalista, além de um excelente escritor,
dirige em Nova York o Brazilian Voice, que é o jornal brasileiro de lá. Esse é o menor da vida dele. Tem mais história para contar, né, Bob? Pois é. Bem, gente, agora é uma surpresa. É o seguinte, o Agualusa não pôde vir por motivos pessoais. Eu vou ler aqui um textinho que ele mandou para a gente. E aí eu decidi fazer uma surpresa para vocês e convidar o Agualusa para vir ao palco. Desculpa, o Mia Couto para vir ao palco. Bem, gente, é o seguinte. Vamos começar esse debate que tem como objetivo falar sobre criação, pedindo para o Mia contar por que ele é o Agualusa. Bom, boa tarde a todos. Eu fui várias vezes o Agualusa e ele várias vezes foi o Mia. Eu posso contar, eu acho que é uma das vezes que o Afonso está-se a referir. Cuidado que tem vidro, cuidado. Aconteceu num momento em que o Agualusa, que os que o conhecem sabem como ele é um homem apaixonado, exaltado, etc. E estando ele em Lisboa, passei em viagem por essa cidade e o Agualusa ligou para mim e disse, olha, tens que vir, há aqui uma coisa fantástica, que é uma cerimónia dos tocoístas, que é uma seita sincrética de Angola, e eles iam fazer uma celebração e o Agualusa achava que aquilo era uma coisa fantástica, e eu entrei e estava uma sala com 1.700 pessoas e aquilo tinha os vamos chamar, os sacerdotes, na frente, chamavam as pessoas e disseram, agora vamos chamar os convidados e vamos chamar um escritor. E o Agualusa já estava meio de pé e disse que vem de longe, etc. E o Agualusa já estava caminhando entre as fileiras, não é? E à medida que ele caminhava, as pessoas começaram a levantar-se, batendo palmas, e só quando ele já ia irremediavelmente para o destino, é que eles disseram, o nosso escritor de Moçambique, Mia Couto. Então ele foi Mia Couto, de repente ele estava sendo abraçado como o nosso convidado de Moçambique, e ficou em frente daquela gente toda, e no fim, deixaram para o fim, chamaram o tal escritor angolano, e eu era o único que restava nas filas, nas cadeiras dos convidados, e tive que passar para o Agualusa e ser abraçado por todos. O sacerdote maior abraçou-me e disse, você tem que representar bem Angola, etc. Portanto, eu já fui a Agualusa, ele já foi a Mia Couto. Várias vezes aconteceu isso. Tem um monte de história, fora o folclore que a gente inventa, né? A gente já tem colaborado inventando aí, né? Reconhecido, o grande escritor Mia Couto, reconhecido em restaurante. Você sabe que ele já autografou em seu nome? Você sabia disso? Então fique sabendo. O nome da Agualusa ou ele Mia Couto? Autografou como Mia Couto. Sabe disso, Patrícia? Hein? Sabe dessa história? Ele ficou tão sem graça para dizer para a moça que ele não era o Mia Couto, que ele autografou. Prazer, Mia Couto e tudo. Gente, mas assim, não preciso ler. O Agualusa está com um problema familiar com a esposa dele. Tomara que não seja nada, a gente crê que não seja nada. E ele teve que cancelar assim de última hora mesmo. Até o último momento ele tentou vir. E deve estar nos assistindo agora. Eu falei com ele para entrar no Facebook para assistir. E, infelizmente, não pode vir. Agora vamos falar sério. Quer começar? Pode? Microfone. Márcia, o tema Tempo e a Criação, na verdade eu inventei para você falar do seu livro, sabe? De nada. Então, eu queria que você começasse dando uma palhinha do ridículo, rapidamente, para a gente entrar na questão de como se escreve, como se deve escrever, para você sair daqui voando, ir lá para o quarto e terminar aquelas 45 páginas, né? Né? Não está ligado. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer como estou feliz de voltar a Fliaraxá. Acho que eu já vim aqui umas 10 vezes, né? Embora a sexta edição. O festival tem 6, ela veio 10. Tá? Aí, tá tão bonita, e o hotel tá tão bonito, e lá fora tá tão bonito.
Eu fiquei feliz demais hoje quando eu cheguei e vi toda essa ambientação e as pessoas, e tal, um clima alegre. Do jeito que o país está, um evento como esse é um oásis no deserto, né, para usar um clichê literário. Então, fico muito contente. Estou muito contente também de estar aqui nesse encontro, nessa mesa, para esse debate. Quero dar parabéns e agradecer ao Afonso por inventar tudo isso sempre com tanto carinho, tanta delicadeza. E eu já também autografei no seu nome, tá? Já. Só para contar. Depois a gente pode explorar essa ideia. Sobre o ridículo político. Esse meu livro é o meu livro de autoajuda para 2018, para enfrentarmos as eleições de 2018. Ele é um livro de autoajuda política, que é um gênero que eu inventei quando escrevi o Como Conversar com um Fascista. Não sei se vocês leram, mas tem funcionado dessa maneira. E é um livro que lança uma tese, que é uma tese séria, embora sobre um assunto entre o trágico e o cômico, um pouco triste, que é a política brasileira, que é a seguinte, que se resume, enfim, na seguinte questão. Os nossos políticos têm capitalizado em cima do vergonhoso, daquilo que é vergonhoso. Tudo aquilo que causava mal-estar, vergonha, medo, né, de cair no ridículo, de repente se transformou num grande capital político que tem sido explorado de maneira eleitoreira. E isso não foi inventado por Jair Bolsonaro, por exemplo, porque ele não é tão genial para isso, embora as pessoas às vezes achem um sujeito muito legal. Ele é um personagem importante nesse contexto. E isso foi inventado por Berlusconi, Donald Trump e figuras desse tipo. No Brasil, a gente tem só a nossa versão... eu não vou dizer tupiniquim, porque eu sou muito índia para falar um negócio desses, mas assim, a gente tem a nossa versão colonizada, que é uma tristeza. Então, é um livro para falar sobre as relações entre estética e política, sobre o aparecer da política. E, enfim, segue na sequência daquele livro Como Conversar com um Fascista, que foi um livro irônico sobre a impossibilidade justamente de entrar em contato dialógico, em contato de conversação com muitas pessoas das nossas famílias, né, gente? Porque foi um livro também de autoajuda nesse sentido. Como conversar com o sogro, a sogra, o irmão, o pai, a mãe, a cunhada, o sobrinho fascistoide, que hoje em dia, enfim... está sentado, às vezes, na sala de jantar, onde as pessoas estão acostumadas a nascer e morrer, como dizia a música dos Mutantes. Foi isso. Resumi? Ótimo. Bob, obrigado por ter vindo aqui com a gente. O livro está sendo lançado mundialmente, né? O Bob, quando dá bobeira, ele posta assim: estou aqui na Transilvânia, ou então na Filadélfia, lançando o livro. Bob, primeiro assim, rapidamente... Antes da gente ir para o tema, fala do seu livro, Papoulas de Kandahar. Papoulas de Kandahar é uma coletânea de... Opa, estou ainda nervoso aqui. É uma coletânea de 40 crônicas que eu escrevi ao longo dos últimos 3 anos, que eu reuni nesse livro de tamanho mini, aí, eu acho que ele fica mais... né, fica uma coisa mais pessoal, mais sua, mais do leitor. Com os novos tempos, está cada vez mais difícil carregar livros grandes, né? E eu passeio em diferentes temas e nas minhas influências como escritor, esse lado mais engraçado, mais tomador de cerveja, de botequim, é uma influência do Luiz Fernando Veríssimo, embora eu não crie que ele seja de nada disso, né? E Rubem Braga, que é a grande influência lírica do meu trabalho. Então, é um samba do crioulo doido quando se mistura Luiz Fernando Veríssimo e Rubem Braga, né? Mas é uma tentativa sincera, mineira, e eu tentei fazer isso da melhor maneira possível. Beleza, mas fala, você está realmente lançando... O que você está fazendo para lançar nesse tanto de lugar? Em primeiro lugar, eu pedi permissão lá em casa para as minhas filhas, né? Eu tenho passado mais tempo na rua do que em casa. Eu estive em Portugal o mês passado, Portugal continental, e também em 2 ilhas. Eu estive nos Açores, na Madeira, estive na Galícia, e foi muito legal. E um dia eu quero lançar o meu livro na terra do Mia Couto. Um dia eu quero ir a Moçambique, conhecer Moçambique, o povo de Moçambique, beber naquelas águas lá. Mia, em primeiro lugar, desculpa, tenho que pedir desculpa para o Mia, porque foi chamado agora, isso não foi combinado, tomei de assalto.
Então, é realmente um bate-papo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o processo de criação, sobre o seu processo de criação, mas essa tentativa que a gente está fazendo com esse assunto, que é associar o tempo, não só o tempo interno, mas o tempo que o rodeia, né? Que circunda tudo. Porque, por exemplo, eu sei que você é muito ocupado em Moçambique, de qualquer jeito, e as viagens tomam grande parte do seu tempo, né? Como é que você concilia tudo isso, inclusive com esse espanto, né? Que você produziu o mais recente, o volume 2 e 3, não é? Num curto período de tempo, digamos assim, né? O segundo vai sair, o segundo já saiu. Já saiu. Tá, então só o terceiro que sai ano que vem, né? Aqui no Brasil, já saiu em Moçambique. Pois é, isso. Bom, o processo de criação, eu não sei se eu posso falar, se eu sou a pessoa certa para falar do meu processo de criação, porque eu acho que tenho que remeter para um tempo em que as histórias que me contavam, o processo de criação nasce de como eu só me sentia existente, só me sentia vivo quando me contavam histórias. Eu tive uma infância muito feliz, talvez porque eu em casa fosse tido como aquele que não sabia viver, digamos assim, que não tinha aptidão para vingar e ser alguém, não é? Então eu encontrei nesse espaço do ser ninguém uma vantagem, e eu desenvolvi isso, apurei isso, digamos, mas de uma maneira solitária. Eu criava um mundo à parte, um mundo onde eu pudesse ser, e acho que essa foi a escola, foi essa a minha escola. Nunca imaginei que isso pudesse ter algum valor para alguém. Portanto, essa imaginação, essa criação de um tempo, de um sentimento de tempo, estamos a falar nisso. E tive uma sorte muito grande porque nasci e vivo num país em que existe claramente um outro sentimento de tempo que é diverso da minha cultura de família, não é? Que é um sentimento de tempo circular, em oposição com este sentimento, com este tempo cronológico, que é aquele que eu aprendi em casa, não é? Então, acho que colocar esses dois sentimentos de tempo em diálogo é uma coisa que me motiva imenso, não é? Então, acho que... E só... Ontem eu disse nesta sala que se eu fosse... As pessoas dizem que se eu fosse brasileiro eu seria mineiro, porque, uma vez mais, não vou responder à pergunta que tu me fizeste. Estou tentando contornar o mais possível e contando um caos, como se diz, um caso que é... eu falando da minha infância, essa ideia de que eu era uma pessoa desqualificada para ser como os meus irmãos, que tinham um sentimento prático da vida, eu não me pediam para fazer nada, eu estava isento de qualquer tarefa. E porque eu perdia, porque eu partia, porque eu não fazia bem, e isso também trazia uma grande vantagem. E eu me lembro que um dia, como não estivesse mais ninguém em casa, a minha mãe pediu para eu comprar pão, já que a padaria ficava a 200 metros da nossa casa, eu não podia falhar. E passado 3 horas de eu ter saído de casa, enviaram uma delegação à minha procura, não é? E o meu pai, que já tinha chegado a casa, encontrou-me num degrau das escadas dessa padaria e perguntou-me: mas o que é que tu estás a fazer aqui? Saíste de casa há 3 horas? E eu disse-lhe: o padeiro disse-me que a fornada de pão próxima só saía daqui a 6 horas, então eu estou à espera do pão. E aquilo para o meu pai era uma certa confirmação de que eu realmente era retardado, por dizer mas e ele sentou-se na escada, e o meu pai era muito intuitivo nessa coisa, e ele queria muito que houvesse um outro poeta na família, e perguntou: mas diz-me o que é que tu estás a fazer nesse não fazer teu. E ele disse: mas eu não sabia explicar, porque eu estava a ver as pessoas a passar, e essa era a grande diversão que ainda hoje me faz mover e comover, é ver as pessoas, é adivinhar uma história para quem passa. Esse é o grande divertimento que me faz viver.
E nessa altura eu expliquei ao meu pai, ele disse assim, mas tu não sentes o tempo a passar? E de facto o tempo não pesava, porque eu vivia numa história, eu vivia nessa adivinhação de histórias dos outros. Não? Então esse é um pouco o meu processo de criação. Você respondeu, e bem, melhor do que a minha pergunta. Foi sem querer. Quer que eu pergunte? Quer que eu conte sobre isso? Você já está pensando um monte de coisa aí, tenho certeza. É bom ouvir as pessoas falando, a gente fica pensando na gente, então, né? Eu fiquei pensando no papel do pão. Porque quando eu era criança, eu usava... No lugar onde eu vivia, a Ana Paula Maia não está mais aqui, né? No lugar onde eu vivia, a gente... Também era um lugar muito rural, assim. Muito bruto. E a gente... Era tão bruto que era pré-urbano. Depois se tornou urbano. Era pré-urbano e a gente fazia pão em casa. A gente quase não comprava nada, porque o mundo do mercado, o mundo urbano era muito longe. Mas eu me lembro que às vezes a gente comprava pão. E eu me lembro do papel do pão e de como eu gostava de desenhar no papel do pão. Eu usava também o papel que ficava dentro do maço de cigarro que a minha mãe fumava, que era um cigarro continental que tinha um papel branquíssimo. E aquilo era o meu sonho de consumo quando eu era criança. No mundo que quase não tinha lápis, quase não tinha caneta, quase não tinha nada disso. Eu me lembro muito daquele papel manteiga de pão, então até hoje eu gosto de desenhar nessas coisas. Enfim, acho que o Afonso perguntou para a gente a coisa mais difícil, né? Como que a gente faz. Eu não sei bem como eu faço, eu só sei que eu fujo para escrever, e até hoje me coloco a seguinte questão. Não sei se a gente fica sozinho para escrever ou se a gente escreve para ficar sozinho. Eu tenho uma dúvida cruel, se eu gosto mais de escrever ou se eu gosto mais de ficar sozinha. Porque eu gosto muito de ficar sozinha. E eu gosto muito também, óbvio, de ficar com as pessoas, mas eu tenho um tempo que gasta, sabe? Que em geral é de 2 horas. Agora que eu já sou uma pessoa que, assim, fiz psicanálise bastante, eu suporto seres humanos durante 2 horas, 2 horas e 15 minutos, mais ou menos. Estou brincando, gente, mas um pouco é verdade. E eu gosto de escrever filosofia, escrever literatura, escrever outras coisas, mas eu acho, sobretudo, que tem um tempo interno nessa intimidade da experiência literária de todos nós. Tem um tempo interno, e é nesse lugar interno, nesse tempo interno, que a gente fica inventando coisas, né? E a gente inventa coisas, por exemplo, personagens, porque os personagens, eles são a versão mais interessante das pessoas reais. Aí, eu vou falar o que eu vou falar agora, bem rapidinho, na intenção de que vocês pensem como é bom escrever. Eu não sei se foi Lobo Antunes, ou José Saramago, ou Mia Couto, ou Afonso Borges, que disse que a profissão de escrever, a profissão do escritor, é uma profissão muito boa para todo mundo, porque ela livra o mundo dos chatos. E vocês já ouviram alguém falar isso? Foi algum desses caras que disse isso, que à medida que a gente se entrega à profissão da escrita, a gente deixa o mundo lá, vai para algum cantinho e fica lá horas, dias, semanas, anos. A gente passa o resto da vida naquele entretenimento, naquela ocupação do tempo, que é uma ocupação do tempo, né? A gente fica ali feliz fazendo alguma coisa que libera o mundo da nossa presença também. Então não é só que os escritores possam achar o mundo lá fora chato, eles assim também liberam o mundo da sua própria chatice. E a chatice, vocês sabem, é a única doença que realmente não tem cura, né? Porque eu acho que nem a morte resolve o problema dos chatos. A gente tem longas histórias. Um dia a gente vai escrever um livro sobre isso, né, Afonso? Nós temos histórias com gente chata, assim, alguns, de vez em quando eu até menciono, mas deixa para lá. Então é isso, eu escrevo assim muito, todo o tempo, e sempre estou com um projeto que me faz encontrar o Afonso e dizer assim para ele: Afonso, tem que escrever 45 páginas até segunda-feira. Ela nem olhou para mim, ela fez: oi, Afonso, tenho que escrever 45 páginas até segunda-feira. Falei: boa tarde, bom dia. Seja 60, na verdade, mas como 15 eu já escrevi, falta só 45.
Eu estou falando isso, gente, para brincar, é óbvio, né? Porque é muito complicado a gente poder falar, conseguir falar dessa esfera. Eu acho mais fácil colocar a bunda na janela e deixar alguém ficar passando a mão do que falar da minha própria escrita e das coisas que me fazem escrever. Eu acho que a gente... Eu tirei essa imagem da Hilda Hilst, das coisas que a gente lê, de alguma coisa assim, ou do Rabelais, sei lá, do Bakhtin, do baixo corporal, do Bakhtin. Aqui no Brasil também, não sei se o Mia Couto e outros estrangeiros sabem, a gente voltou para o século XIX, então agora é totalmente a gente falar bobagem e bastante pornografia. A gente falar bastante do baixo corporal, sem fazer os filtros todos da alta epistemologia acadêmica. Então a gente tem que falar muita baixaria, falar dos corpos nus e todas as podridões pornográficas, porque o erótico é muito elegante para nós. E eles nem sabem do que a gente está falando, né? Piada interna brasileira, enfim. Mas então é isso, eu acho que a gente pode começar a trocar também nessa linha, assim, dessa discussão, digamos, do baixo corporal, porque a literatura vai precisar muito disso para poder emancipar novamente o nosso espírito, a meu ver. Queridão, sua literatura, seu texto é muito ligado ao real. Você conta histórias, a maioria que você viveu ou que participou, ou que inventa em cima do que você participou. Fala sobre isso. É porque eu sou um péssimo mentiroso. Quando eu chego em casa contando uma história assim, meio diferente, minha mulher já fala, você está mentindo. Eu não sei mentir, eu não sei criar uma história. Eu só sei transcrever o que me contam ou relatar o que eu vejo ou o que eu vivo. O máximo que eu posso fazer é arredar os móveis de lugar, colocar um ovo frito e umas azeitonas por cima. Eu não sou um escritor na acepção da palavra. Eu acho que isso é também da minha ação, né, como jornalista. Você acaba trazendo isso, as coisas se misturam. Eu fui fazer uma apresentação do livro na Galícia e o jornalista fez uma lista de todas as citações que estavam nas minhas crônicas. Eu não acreditei, eu falei, eu não falei isso tudo, não. Mas tinha de Jesus Cristo, a John Lennon, a Donald Trump, a Jair Bolsonaro, sei lá, uma meleca, né? E eu não consigo mentir, eu não consigo inventar, eu não sou como, por exemplo, o grande Mia Couto aí que produz histórias fantásticas e que nos leva para outros lugares. Vamos ouvir a pergunta? Quem quer fazer pergunta? Aproveita. A primeira não sai, depois, na hora de terminar, me jogam pedra. Sempre assim. Cadê o microfone? Vem para cá, querida, por favor. Ô, Raquel, pode falar palavrão? Está ao vivo no Facebook? Beleza. O século XIX chegou. Está difícil, hein? A gente espera. Nós temos paciência. Isso. Quem é que quer fazer pergunta do lado de cá? Ali. Boa noite, como você chama? Boa noite, Qual Nívia, pergunta? meu nome é Nívia. Minha pergunta é para a Márcia. Eu vejo essa onda de conservadorismo que está surgindo, a qual eu, na minha humilde opinião, acho que é muito por falta de conhecimento, não de informação, porque nós somos bombardeados o tempo todo, mas de como a gente processa essa informação para transformar o conhecimento dentro da gente. Isso te incomoda, esse conservadorismo? Esse negócio de bater em museu, tipo assim, críticas Não me à incomoda. arte. Não, fica tranquila, não me incomoda. Não te Eu sou incomoda. muito perversa para ficar incomodada com conservador. Eu acho triste, eu vejo assim como uma involução. Ó, isso é legal que você está perguntando. As pessoas estão incomodadas com o conservadorismo, mas tem outras que estão gozando com o conservadorismo. Eu realmente não me incomodo porque eu sou muito perversa. Se não fosse perversa, já tinha cortado os pulsos nesse Brasil. Como brasileiros, nós somos sobreviventes de toda uma trajetória sempre colonizada, cada vez mais conservadora e conservadora do ponto de vista da avareza econômica, que é o capitalismo em sua fase neoliberal. Então, a gente tem que ficar, acho que ao mesmo tempo, muito tranquilos com isso para poder enfrentar essa situação toda que se dá a nós nesse momento. O que eu acho bacana é a gente não
aqui não imagino que nessa sala tem alguma pessoa que não consegue raciocinar por conta própria. Então, imagino que todos nós sejamos seres pensantes, capazes de conversação e de diálogo, e nem precise a gente ficar falando certas coisas que estão acontecendo no Brasil nesse momento. Ainda mais porque temos discutido muito o lugar da nossa bolha. Então, como conversar, é uma questão nossa, né? Como conversar com aqueles que estão para além daquilo que a gente chama de bolha. Ao mesmo tempo, eu acho que dentro das bolhas, a discussão também está muito pouco vertical. Todo mundo acha que sabe tudo e que já pensou tudo e tal. E acho que é importante, sim, a gente se colocar essa questão. Mas, ao mesmo tempo, como conversar com as pessoas para além disso? Como discutir isso num outro nível? Eu não diria, então, que fico incomodada com nada, porque meu papel, minha tarefa histórica como professora de filosofia, que escreve livros e conversa com as pessoas, é tentar entender, tentar elucidar e fazer com que as pessoas abram os seus próprios olhos. Como professora de filosofia, acho que eu posso contribuir com isso, às vezes, à medida que tento melhorar o olhar dos outros, mas só posso fazer isso se eu também tentar melhorar o meu próprio olhar. E nessa linha, acho que para a gente não se incomodar mesmo com o conservadorismo alheio, é bom a gente tentar fazer a autocrítica do nosso próprio conservadorismo. Olhar no espelho, para usar um clichê literário, praticar uma autocrítica, sejamos nós alinhados à esquerda ou à direita, alinhados ao feminismo ou ao machismo, alinhados às religiões de ascendência africana ou a religião católica. Eu posso dizer para vocês tudo aquilo que me anima e que me encanta nesse campo público e social hoje, mas acho que isso é uma coisa que não nos ajuda muito. O mais bacana é a gente fazer uma reflexão silenciosa e cuidadosa, uma autoanálise e pensarmos em silêncio naquilo que hoje está, enfim, causando um transtorno sociopolítico e econômico no Brasil sem precedentes. Então, obrigada pela sua questão. Mia, eu vou fazer uma pergunta, mas eu não estou muito confiante se exista um paralelo, tá? O Brasil passou por um período de ditadura pesado e hoje vive uma situação na qual você, como estrangeiro, não conhece, né? Por exemplo, o que ela chamou de piada interna. É difícil mesmo. Eu queria que você fizesse, se houver comparação, dos tempos que você viveu e seus pais e outras pessoas de guerra civil na África, principalmente. Há alguma medida entre a situação de uma guerra, né, e o processo de criação? Há um mito no Brasil de que a ditadura, de certa forma, incentivou a criação, para ser grosseiro no termo. Existe alguma correlação com relação à sua experiência desse mito? Bom, nós em Moçambique vivemos um processo que eu acho que não tem muito paralelo, embora haja coisas que são comuns, que são processos interiores, a maneira como dramatizamos essas situações são comuns. Existe uma facilidade de comparar o Brasil com Moçambique, com Angola e com os outros 3 países africanos, pensando que temos uma história completamente comum e houve uma história paralela, mas eu acho que as diferenças são muito importantes. Uma delas é a maneira como Moçambique e Angola, estou resumindo os 5 a estes 2, mas como estes países foram sujeitos da descolonização. Eles foram autores e foi gente de uma outra cultura, foi gente que era completamente colonizada, que pegou em armas e que fez uma luta armada, e isso provocou um golpe, uma ruptura, mesmo ao nível simbólico, desse outro colonizador. No Brasil o processo não foi esse, como a gente sabe, não é? Mas há um outro paralelo, é que o Brasil, não sendo descolonizado, de alguma maneira se colonizou a si próprio, não é? Digamos assim, e nós não nos descolonizamos completamente, porque a elite que tomou o poder assumiu os modelos
de fazer economia, de fazer política, de fazer cultura do colonizador. Portanto, foi uma espécie de uma nova gestão com outra gente, mas de um mesmo modelo de fazer as coisas. E eu agora estou sendo demasiado mineiro porque já estou perdido onde eu queria chegar. Eu entendo. O que eu queria saber é se isso tudo, de uma certa forma, interferiu na sua criação literária. Não, agora chegando à questão, tu colocaste a questão da guerra civil e aqui há um paralelo, é que eu vejo no Brasil um processo que aconteceu em Moçambique, que foi o processo de crispação, de construção do outro como culpado, como inimigo, como a ideia de que há uma resposta imediata, total, para resolver isso. E a guerra civil foi depois a consequência que, ontem disse isto aqui, que eu não imagino que possa acontecer no Brasil de jeito nenhum. Mas o que eu posso dizer é que ao fim deste processo, 16 anos depois, eu estava realmente lutando por uma certa sobrevivência interior. Eu pensava que tinha chegado ao fim do meu processo de construção de um outro mundo, porque a guerra se instala dentro de nós e mesmo depois de acontecer a paz, eu noto que ela vive ainda dentro de mim. É impossível nós separarmos completamente disso, porque foi uma guerra profundamente trágica, quer dizer, morreram, nesse período morreu 1 milhão de pessoas, 16 anos, eu acho que é impossível alguém de fora, ninguém pode, todos nós, é impossível eu explicar-vos, mas, por exemplo, colocava questões de ordem de natureza moral, eu e a Patrícia que está ali, que vocês conheceram, os que estiveram ontem, não era só os amigos nossos que morriam na guerra, mas eram, digamos, uma questão, por exemplo, como foi colocada a mim, não havia nada para comer, todos os dias saímos de casa com esta pergunta de o que é que eu vou trazer para casa para os meus filhos comerem. Isto um dia já é pesado, um mês, um ano, anos, fazendo fila, e a gente via uma fila na cidade e perguntávamos o que é que estão a distribuir, e as pessoas nem sabiam, e fazíamos fila para trazer alguma coisa para casa. E eu estou chegando rapidamente ao que eu quero. Nesse momento, eu era membro da Frente de Libertação de Moçambique, e no jornal onde eu trabalhava, eu fui jornalista também, deram um cartão para uma loja de abastecimento, uma loja especial, que era feita ao modelo da União Soviética, da China, etc. E eu, com todo o orgulho, sem pensar muito, eu disse, olha, eu não quero isso. Não foi por isso que eu lutei. E vim para casa todo orgulhoso desta posição, que para mim era uma posição ética indiscutível. Abri a porta, a Patrícia disse, mas tu estás maluco? Tu tens filhos? E nós todos os dias lutamos para dar de comer a estes meninos. Volta e pede o cartão. E eu pensei, mas como é que eu vou, que cara vai ser a minha se eu reapareço? E não dormi e fomos salvos, somos sempre salvos por algum anjo, e a Patrícia teve um cartão da sua profissão, e isso para mim era uma outra condição, uma outra exigência estética. E eu pensei, eu não vou escrever senão poesia. Era curioso, a única coisa que me surgia nesse momento era poesia. A escrita em prosa era uma coisa que... E eu escrevi o Terra Sonâmbula nessa condição, percebendo que era a minha última resistência para construir um outro tempo, um outro universo, para resistir a essa realidade que não tinha solução. Vou fazer um negócio que eu acho que não sei se vai dar certo, não. Mas, ô Patrícia, você quer vir aqui porque eu queria te fazer uma pergunta? Tem coragem? Então vem. Fernanda, traz outra cadeira aqui para mim, por favor. Vem cá, senta aqui. É o seguinte, gente, uma das propostas que a gente tem feito é exatamente essa. Nos diálogos em espiral, a gente tem essa liberdade. Como a gente está em família aqui, somos só nós. Obrigado, Patrícia. Pouco tempo, rapidamente. E, por favor, comprometa ao máximo que você puder. Tá? Eu queria saber como o assunto é criação. Como você viveu tantas coisas com o Mia, como você viu, né? Melhor, quantos anos vocês estão de casado?
Perderam a conta, né? Não fala não, né? Tá bom. O mais velho faz 39, portanto, 20 anos de casado. Coisa pouca. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua ótica desse período, né? E vendo vendo Mia sair de poeta, despontar e ser conhecido hoje como é. E outra coisa, antes disso, o Mia disse que você é médica. O Mia me disse que ela é médica. É melhor ele não falar mais alto. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho lá também. Pode? Posso tentar. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Afonso. Eu acho que o Mia está sempre a escrever, sempre. Ele diz que não, que queria só poesia, mas nesse tempo difícil ele estava escrevendo já o Terra Sonâmbula, que é um romance épico, para mim é o melhor romance dele. Aconselho todos a lerem. E foram tempos, claro, conturbados, foram tempos que nos fizeram crescer e, felizmente, os filhos mais velhos viveram esta condição e são duas pessoas fantásticas. A filha mais nova já nasceu na era quase da nova sem guerra, digamos. Ela tinha apenas 2 anos quando foi a paz e teve outra vivência. Para nós foi mais fácil criá-la a ela do que os outros dois, mas realmente conseguimos, eu penso, uma família feliz com tudo o que se passou e penso que também com muita influência do que o Mia faz e do que escreve. 2 deles são biólogos, como o pai, os mais velhos, e a mais nova fugiu. A mais nova levou um pouco a veia do Mia, aquilo que o avô não queria que ele ficasse, digamos, contaminado com a poesia. A nossa filha mais nova esteve aqui no Brasil há 3 anos, ela faz teatro, adora drama, ela escreve, ela canta, ela toca, então está aqui presente com certeza connosco e tenho pena que eles não estejam aqui todos. A minha vida é uma vida de entrega à medicina. Eu sou hematologista, que é uma especialidade muito difícil. Também queria dizer que nós temos parcerias e convénios com o Brasil, tenho colegas com quem trabalhamos. Neste momento, infelizmente, houve um desencontro, tenho lá uma equipa de brasileiros a trabalhar na área de oncologia e hemato-oncologia. Então, é uma profissão que às vezes nos põe um pouco em choque e confronto, que ele diz, mas afinal como é? Não estás em casa, porque vamos fazer alguma coisa, chega do hospital, chega de dar aulas, chega disso, vamos. Foi uma luta para eu conseguir estar aqui, porque tive que deixar a faculdade, tive que deixar doentes, tive que deixar filhos, netos, mas aqui estamos. É uma vida em que crescemos, em que lutamos juntos, tivemos momentos difíceis, mas temos momentos e penso que somos uma família realmente conseguida e muito feliz. E eu estou agradecida de estarmos aqui. Uma das filhas estudou, para além da Rita, que fez teatro, temos uma filha que fez o curso de Biologia em Curitiba. Portanto, a nossa ligação com o Brasil, para além do trabalho do Mia, e a minha ligação é também por essa via. E temos muitos amigos aqui, espero ter cada vez mais. E obrigada, Afonso, obrigada a vocês todos. Obrigado a você. Roberto Lima, como é que você escreveu na sua guerra? A sua guerra particular. Naquela primeira leva de brasileiros que foi emigrar para os Estados Unidos. Conta uma história engraçada que o então presidente americano, o Reagan, pediu a presidentes do mundo inteiro que mandasse para lá a coisa que produzisse, né, que o país produzisse e tivesse orgulho disso. Então, o presidente colombiano mandou café, o presidente da Noruega mandou bacalhau, e o presidente do Brasil, o mineiro Itamar Franco, foi ler o ofício pedindo, né, um navio cheio de minério. Ele mandou um navio cheio de mineiros, né? E começou ali a história da imigração brasileira, lá nos Estados Unidos. Eu imigrei para lá, fui com a intenção de ficar 2 anos,
trabalhei de lava-pratos, de ajudante de cozinha, fui o pior servente de pedreiro da história da construção civil nos Estados Unidos. Eu gostava muito da noite, eu ficava até 2 horas da manhã tomando birita com meus amigos e queria acordar às 6 para levantar paredes, né? Não dava certo de jeito nenhum. Primeira parede que caiu, eu fui despedido. Em 1988, eu decidi abrir um jornal para brasileiros lá. A comunidade crescia de uma forma galopante, todo dia chegava navios carregados de minérios, e eu morava dentro de uma colônia portuguesa, na cidade de Newark. Eu fui para lá atraído pela língua, porque eu não precisava falar inglês. Era como se fosse um Chinatown em português. Eu fui ficando ali, cara. Eu criei o jornal, eu fazia o jornal todinho, eu entregava o jornal em quatro estados americanos. Saía de New Jersey, ia para Nova York, Connecticut, Massachusetts, e voltava toda semana, aquele mesmo batido da lata. E eu tinha deixado a literatura desde que eu fui embora. E depois eu decidi, como eu produzia crônicas semanalmente para o jornal, eu decidi voltar a almejar, ter uma carreira como escritor, né, e poder viajar, né, levando as minhas palavras, né, os meus verbos, se assim podemos dizer. Essa é a minha guerra, e eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo jornal, eu continuo tocando uma vida, tendo uma família, e tentando viver esse sonho aí de estar entre as pessoas, levando as coisas que eu não crio, né, mas que eu recrio, digamos assim. Boa noite, eu não sou muito bom no microfone. Ô Márcio, o Afonso escreveu no manual que temos que refletir a utopia, esse da Flipper. Vamos colocar mosca na sopa. O Temer comprou todos os grandes partidos para as 2 fases do Enem do perdão político. E justificou para os deputados, defensores do povo, que virgem não era, mas em 2019 será justamente julgado. Mas, tendo comprado todos os partidos, mandou soltar o Aécio e vai mandar prender o Lula. E como Dom Pedro I, com o seu "se o povo quer, diga que fico", inocentemente será indicada pelos partidos a reeleição. E com o voto da primeira-dama e o seu, continuará o reinado da utopia brasileira. Você falou de um assunto tão feio, num lugar tão bonito. Nossa, chegou a me dar uma tristeza. Fala aqui. Perguntas, por favor, gente. Fora Temer, né, gente? Óbvio. Fora Temer. Gente, isso já virou uma piada, aliás, porque Temer não vai sair de lá, nem para voltar à Transilvânia, nem, não vai. E Aécio foram vocês que criaram, então, assim, de boas, tá? De boas. Não, tô brincando com vocês, mas, assim, cá entre nós, a gente vai muito mal. Vai muito mal. Pergunte, por favor. Perguntas. Oi, boa noite. Meu nome é Wesley. Assim como nossa colega ali que está incomodada, né, com o conservadorismo, você disse que não tanto. Eu, pelo contrário, estou desesperado, né, porque até pouco tempo atrás estava na faculdade de Direito e não era necessário um discurso, né, dos professores para se defender direitos humanos e esse tipo de coisa. Hoje, como professor na faculdade de Direito, a todo tempo preciso reforçar e explicar que direitos humanos não é direito dos manos, e vejo que às vezes não consigo muito convencer assim os alunos, né? Eles têm uma opinião muito formada. Você prometeu que era pergunta. Você prometeu que era pergunta. Vou fazer pergunta. Por favor. E com isso eu gostaria de saber da Márcia Tiburi se ela acha que esse crescimento aí do conservadorismo é porque o discurso conservador está conquistando as pessoas, estão convertendo as pessoas, ou se são pessoas que já são conservadoras por natureza, que estão tendo coragem de se mostrar, estão saindo do armário. Um minutinho mais. Alguma das perguntas vai nessa direção? Discurso Bom, conservador, não? essa mesa, ela tem um outro título, né, gente? Óbvio que a gente devia debater outro assunto. E se para a gente entrar nesse tipo de assunto, a gente teria que fazer toda a explicação da história do fascismo e digamos, do psiquismo
que atravessa a história, os elementos psicopolíticos que estão em jogo nesse momento de exacerbação do autoritarismo no Brasil. Então, eu estava gostando muito mais da conversa criação, invenção, ia começar a falar de romance, literatura, mas uma coisa eu posso garantir, uma coisa é o contrário da outra. Então, esse elemento que você traz, esse elemento desesperador, que é justamente aquele que a gente não consegue abordar no Brasil nesse momento, é o que está levando as massas a se fascistizarem novamente, mais uma vez. Ficar fascista é muito fácil. E a poesia, a literatura, a ficção, a imaginação, que está em atrofia num momento autoritário, é o que pode nos salvar desse cenário que você acabou de levantar. Então, vamos para a prática. Amanhã de manhã a gente tem laboratório de escrita, oficina e tal. Vamos fazer a imaginação sobreviver num contexto de inanição da inteligência e da liberdade de expressão. Mia, a gente tem que acabar, infelizmente. São várias perguntas. Nós temos outro debate depois. Eu queria te perguntar, Mia, o que é mais importante? Para o Brasil é uma realidade, para você é outra. Uma criança crescer ouvindo histórias ou uma criança aprender a ler livros rápido, inclusive, como está acontecendo no Brasil, cada vez mais a criança está aprendendo a ler mais cedo, né? E segundo alguns especialistas, a leitura, quando muito prematura, prejudica o desenvolvimento da imaginação. E você sempre diz que ouvir histórias é a base do desenvolvimento da imaginação, mas também de se transformar em escritor, né? Você acha que é melhor que as pessoas ouçam e falem histórias ou que aprendam a ler logo e vai direto para o livro? Eu acho que o importante é que a criança se converta num criador de histórias, não é? É que a criança se assuma como alguém que percebe o valor das histórias dentro de si e que está em busca das histórias nos outros, não é? A Márcia escreveu um livro chamado Como Conversar com um Fascista, mas provavelmente o mais importante é como conversar com alguém para não se converter num fascista, não é? Assim, esse é o assunto que nos prende, porque em Moçambique tivemos que conversar para fechar esta guerra com um fascista, com um criminoso de guerra, e tivemos que fazer isto. E ao fazer isto com esta pessoa, nós, de alguma maneira, transformamos essa pessoa também. Não? Parece uma coisa evangélica, agora que estou dizendo. mas não é. Perto, assim. Okay. Bom, mais perto. Mas está dando para ouvir? Sim. Vocês não me escutam, não perderam. Alguém me escuta? Não. Ok, pronto, ok. Não, eu acho que eu estou sentindo que o tempo já acabou e, como eu estou aqui de empréstimo nesta mesa, estou roubando o tempo aos meus dois colegas que deveriam realmente falar mais do que eu, não é? Marcinha, nós temos que acabar. O que você ia falar do romance que você estava dizendo? Não, eu estava preocupada que o tema dessa mesa a gente acabou não conseguindo desenvolver porque são muitos. O que você começou falando? São muitos assuntos. Não é que é muito assunto, gente. A gente tem que aprender a conversar. Aí é muito assunto bom, aí chega o Miyakoto aqui e a gente quer realmente ouvi-lo e tal, e isso faz parte, né? É assim. Mas o que eu queria falar é isso que eu acabei de dizer em relação à diferença, digamos, de uma perspectiva mesmo, de um paradigma de pensamento, né? A gente pode produzir texto, e vou juntar a sua pergunta com a questão do Mia, a gente pode produzir texto todo o tempo. Escrevemos demais hoje em dia, escrevemos qualquer coisa, escrevemos no Twitter, no Facebook, não escrevemos mais cartas, raramente escrevemos, e raramente nos preocupamos também em escrever alguma coisa com consistência. Acho eu que a gente deveria voltar, falei da imaginação por conta disso, porque a gente vive um momento de atrofia profunda da imaginação, e a gente não vai encontrar a imaginação nos ensaios, gente, ainda que existam elementos de imaginação nos ensaios. Eu mesma sou professora de filosofia e fico mexendo com conceitos e tentando criá-los e recriá-los e desconstruí-los. Mas tem uma coisa que é o processo de criação literária, a criação ficcional. A criação literária, eu vou incluir aí, embora a gente pudesse discutir isso também, a poesia.
Quem ainda pensa poeticamente? Quem ainda consegue olhar para o mundo e pensar uma figura de linguagem? Quem consegue ainda pensar na linguagem que usa para olhar para o mundo? Essa é uma questão para a gente se colocar, eu acho. Eu queria só terminar falando isso, porque, a meu ver, se nós não tivermos um contato, não tomarmos posse, vamos dizer assim, se a gente não usar a palavra no sentido poético, a nossa alma morre. E por isso que ler é importante, e por isso que eu acho que o que você faz é tão importante, Afonso, neste Brasil. É muito importante a gente ler, a gente tem que pensar a leitura sempre como um processo, além de poético, ético e político. E a mesma coisa a escrita. E é num processo de contraposição a uma escrita autoritária, que a gente vê sobretudo nas redes sociais. Você que é do direito, você conhece a escrita autoritária. O teu campo hoje é o campo da escrita e da rasgação da Constituição, autoritária, totalmente autoritária, dessa caneteação ridícula, dessa gente do judiciário que não se enxerga, dessa gentalha, como dizia minha mãe lá no interior do Rio Grande do Sul, que não se vê, que não se enxerga e que age da maneira mais violenta em relação ao outro, que é a do uso do texto. A maneira cínica, que é pior do que a maneira direta, a maneira em que a gente quebra o pau, enfim, e entra em guerra corporal, digamos assim. Acho que é muito pior, é horrível, e é isso que tem acontecido. Então, contra isso tudo, contra a rasgação da Constituição, contra as leis que abusam, contra as pessoas que não respeitam a lei e são cínicas e hipócritas e usam, enfim, a sua como chama isso, a sua carteira, né? Usam, enfim, o seu carteiraço. Acho que a gente pode contrapor a poesia, a literatura e a inteligência, que está em falta. A ironia faz parte disso também. Obrigada.